Boa tarde a todos, tudo bem, gente? Então, vamos começar mais uma revisão, né, de Constitucional 1. Semana passada a gente parou nos princípios fundamentais e hoje a gente vai continuar a partir desse tópico. E uma coisa que eu quero fazer com vocês é a gente ir explicando, falando e lendo. Eu até deixei a Constituição aberta aqui para a gente ver mesmo onde estão esses princípios fundamentais, identificar onde eles estão na Constituição Federal, para a gente entender a importância que é ter também esses princípios fundamentais nos primeiros artigos dessa Constituição Federal e como que eles se comportam dentro desse texto normativo. Começando então. Primeiramente, os princípios fundamentais, eles antecedem o estudo de organização do Estado brasileiro. Ou seja, a nossa Constituição, quando ela começa a criar os seus artigos, ela vai falando aqui: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Ou seja, antes de começar a falar sobre a própria estrutura do Estado, a gente fala sobre pelo que o Estado é formado, ou seja, o que que forma o nosso Estado. E ele fala de princípios básicos que o nosso Estado não vai se dispuser, ou seja, são indissolúveis. Não há nenhuma norma constitucional, né, uma emenda constitucional que possa dissolver esses princípios. E aqui a gente tem a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa, o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então, quando a gente fala aqui que antecede o estudo da organização do Estado brasileiro, é que antes mesmo da gente começar a falar como o Estado vai se organizar, a gente fala sobre os princípios que ele deve manter. Segundo, no Brasil não há uma cultura constitucional sedimentada, ela está em formação. O que que isso quer dizer? Que a própria Constituição, ela entrega ali em vários artigos nossos coisas que o nosso país, como Estado, a gente como povo, a gente tem que buscar. Ou seja, a nossa Constituição, ela coloca princípios que a gente deve continuar buscando. Que não é uma cultura sedimentada, quer dizer o quê? Que tudo que está naquela Constituição, tudo que está na nossa Constituição atual, não é tudo que a gente tem atualmente no Estado. A gente vai buscar isso, a gente tem que buscar isso através dos anos. O Estado, o governo brasileiro tem que buscar isso, ou seja, a Constituição, ela elenca normas, ela elenca direitos, ela elenca princípios que a gente continua a buscar. Estão presentes do primeiro ao quarto parágrafo da Constituição Federal, e os títulos se intituem como dos princípios fundamentais. Título 1 dos princípios fundamentais, do artigo 1º ao artigo 4º. Aqui a gente encontra outra classificação. Aí eu vou voltar um pouquinho para a gente continuar lendo, do princípio 1 ao 4º. Aqui a gente já leu o primeiro e agora para o segundo. São os poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Aqui também fala sobre como o nosso Estado ele é formado, não exatamente como ele vai se dirigir, como ele vai se comportar, mas a formação dele. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Aqui, dentro do artigo 3º, a gente encontra, que eu já tinha falado para vocês, que não há uma cultura sedimentada dessa Constituição. Ela coloca artigos que a gente deve vir buscando. Então, em todo o nosso desenvolvimento como sociedade, a gente vai tentar construir uma sociedade livre, justa e solidária. A gente vai garantir um desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização. A gente conhece a sociedade atual que a gente vive. Então, a pobreza e a marginalização são coisas que ainda estão presentes na nossa sociedade. Só que por que que estão elencados aqui? Porque é um princípio, é uma ideia que a nossa Constituição quer que nós busquemos. Colocar isso nos primeiros artigos de uma Constituição Federal, de uma lei que baseia-se na formação e a estruturação do Estado é muito importante, porque dá ali a ideia de que o Estado está buscando melhorar.
A própria Constituição, a gente pode entender aqui que ela não é um fim em si mesma, ou seja, ela busca melhorar, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Quarto, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional, ou seja, o nosso país ele é independente em relações internacionais. A gente mantém a nossa soberania. A não ser tratados e outras coisas que vocês vão aprender mais para frente, que você vai ver que a gente aceita, a gente traz para o nosso país, mas a gente coloca aqui, a gente une isso com outras leis. Só que a gente é independente, tem essa independência para formar nossas próprias leis, formar nosso próprio governo. E aqui diz, a República do Brasil rege-se nas relações internacionais, ou seja, a gente tem essa independência nacional nossa. A gente não vai se subordinar a outro país, a outra lei internacional. Prevalência dos direitos humanos, ou seja, qualquer lei que a gente for fazer, qualquer pacto internacional que a gente for aderir, deve estar dentro da prevalência, deve estar dentro da proteção dos direitos humanos. Autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os Estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político. Esses daqui são mais artigos que vocês vão estudar e vão aprofundar mais, que eles têm outras leis, têm outras normas que também falam desses artigos, que citam esses artigos, mas que aprofundam mais essas questões. Isso é mais para o direito internacional. E o parágrafo único, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana das nações. Aqui a gente entende uma ideia que dentro de uma classificação, a gente vê que é uma ideia que o nosso país também copia não, mas a gente integra na nossa legislação de outros países, de outras nações. Parágrafo único é uma tentativa da gente aqui, dentro do nosso território, do América do Sul, a gente tentar formar uma cultura integrada entre os países, até para melhorar o nosso âmbito internacional, o comércio e tudo mais, igual a gente vê na Europa, igual a gente vê no Pacto Europeu. Então, aqui é uma tentativa, tanto da Constituição, tanto do governo brasileiro, formar esse pacto da América do Sul junto com a América Latina também. América Central, né? América Latina somos todos nós, América Central, América do Sul. A gente tentar formar igual a União Europeia é. Então, também é uma iniciativa, uma tentativa que a nossa Constituição também busca. Aqui é outro exemplo de que todas as ideias na nossa Constituição não estão completamente sedimentadas. E aqui também é uma busca que a gente tem de, no futuro, a gente conseguir essa união entre os estados da América Latina. Aí, entendendo isso, a gente vai para a segunda parte, características do governo republicano. Aqui em cima está dizendo, né, primeiramente, a República Federativa do Brasil. Então, a gente já sabe que o Brasil é uma república federativa. A própria Constituição elenca isso. Só que, para ser uma república, um governo republicano, ele tem características. E como qualquer coisa no direito, todo mundo aprende, todo mundo vai ver, a gente ama classificações. Então, aqui a gente tem 3 classificações para um governo, um país, ele ser um governo republicano. Vou entrar um pouquinho aqui. Teoria da responsabilidade. Dentro dessa teoria da responsabilidade, a gente tem 3 subdivisões, que é a teoria da responsabilidade com culpa e a teoria da responsabilidade sem culpa. A teoria da responsabilidade dizia que as normas dos estados, elas diziam que o estado ele era um estado formado por Deus. É mais uma teoria que vem da Idade Média. Então, o que é aqui? Tudo que o Estado faz, aí ele não tem exatamente uma culpa nele. Ou seja, se você for buscar algo contra o seu Estado, não existe ali uma responsabilidade do Estado. O Estado não tem essa responsabilidade sobre o seu povo. Ou seja, se o Estado macular um direito seu, ele não teria essa responsabilidade de arcar com essa maculação do seu direito. Porque o Estado não tem essa responsabilidade sobre o seu povo. Responsabilidade com culpa.
O Estado ele tem essa responsabilidade agora sobre o seu povo, só que só quando ele for culpado. Ou seja, se o Estado, se a gente fala Estado, mas aqui eu vou até voltar um pouquinho para explicar um pouquinho melhor, porque eu acho que ficou um pouco confuso isso. A teoria da irresponsabilidade foi uma teoria criada há bastante tempo atrás. Então, as pessoas entendiam na época que o Estado era algo formado por Deus. Então, o Estado não tinha culpa. Quando a gente fala Estado, eu quero falar as pessoas que trabalham para o Estado. Imagina uma pessoa que trabalha, sei lá, para o magistério, ou que trabalha para a magistratura, no caso, né? Ela é ali um servente do Estado, ou seja, ela é uma pessoa que trabalha no direito público. Se aquela pessoa, hoje em dia a gente consegue imaginar isso mais fácil, ela pega um carro e no exercício da sua função pública acaba agindo, maculando o direito de alguém, ou seja, bate atrás do carro de alguém, quem que vai pagar por isso? Quem que vai ser responsabilizado por isso? A teoria da responsabilidade falava que o Estado não poderia ser responsável, pois não tinha essa responsabilidade para o Estado. Ou seja, mesmo sendo uma pessoa, mesmo sendo ali a pessoa que está exercendo ali o trabalho pelo Estado, ela não tinha essa responsabilidade. Isso vem mudando ao longo das eras. A teoria da responsabilidade com culpa quer dizer o quê? Que o Estado ele é responsável. Então, se alguém que está trabalhando dentro do seu, sendo um servidor público e bate atrás do carro de alguém, essa pessoa, quem vai pagar isso é o Estado, porque houve aquela culpa, só que precisa ter culpa. Se não tiver a culpa, não tem a responsabilidade. E na responsabilidade sem culpa, qualquer ato lesivo que o Estado cometer contra qualquer pessoa, o Estado deve arcar com essa responsabilidade. A teoria da eletividade, ela fala o quê? Como a coisa é pública, seria indispensável colocar em confronto a conduta do governante em eleições periódicas. Ou seja, aqui vai dizer que, sendo uma república, a gente vai ter eleições periódicas, são eleições indispensáveis, e os governantes, os futuros eleitos, os políticos, eles têm direito de confrontar entre si as suas ideias, ou seja, tem aquele direito do debate. Dentro de uma república, a gente precisa ter essa eletividade, a gente precisa conhecer todos os lados de todos os partidos, de todos os políticos, e tem esse direito de um debate político. Provisoriedade dos mandatos é que nenhum mandato é ilimitado. Se qualquer pessoa for entrar para seja prefeito, seja governador, seja presidente, esse mandato ele tem um período, ou seja, não vai perpetuar para o resto da vida dessa pessoa. Não, ele é limitado. Aqui no Brasil, a gente tem eleições de 4 em 4 anos, você podendo se reeleger pelo segundo mandato apenas. Não existe você se reeleger por um terceiro mandato. Então, essas aqui são as características desse governo republicano. Agora, princípios de um federativo. Novamente, o, a gente tem o mundo do direito, o mundo jurídico adorando uma classificação, e a gente classificou o que seriam os princípios de um governo republicano e agora de um governo federativo. No governo federativo, aqui vai se subdividir em duas espécies: federalismo dual ou dualista e federalismo cooperativo. O federalismo dual, ele é o maior numa separação, ou seja, os estados-membros, a gente tem ali a União, vou falar aqui, a gente tem o governo federal e a gente tem os estados. Há uma divisão maior das leis e da autonomia desses estados. Ou seja, os estados e a União Federal, eles são mais divididos, por isso dualista, porque dá a entender que se divide, dualismo de divisão mesmo. Eles são maior separados entre si. Ou seja, os estados, eles têm uma autonomia maior, os estados, eles podem criar alguns tipos de lei com mais liberdade, eles têm uma liberdade maior. Eles são separados, eles são mais separados da União. E no federalismo cooperativo é uma maior interação, ou seja, esse cooperativo vem mesmo da ideia de cooperar. A União e os estados se cooperam entre si. Aqui é um exemplo que eu peguei, professor Antônio também, há mais uma repartição de receita tributária, ou seja,
cada estado não tem apenas cada estado não vai pegando ali os seus tributos apenas para si, não. Eles também dividem. O estado de São Paulo, ele vai recolher os tributos de todo o pessoal do seu estado, de todos os paulistas, mas esse tributo não vai ficar apenas para o estado de São Paulo. Ele é repartido também para a União Federal, o que muitas vezes que não aconteceria no federalismo dualista. E é óbvio que dá para perceber, o nosso país ele é um federalismo cooperativo, há essa unidade entre a União e os estados, há essa divisão, essa repartição maior de tributário, há essa subordinação dos estados nossos à União, há essa cooperação também, eles trabalham muito mais juntos, eles formam lei juntos e tudo mais. Os princípios do Estado federativo eles estão elencados no artigo 3º da Constituição Federal. A gente volta para o artigo 3º. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Constituir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. O artigo 43 da Constituição, para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico-social, visando seu desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais. Agora a gente vai lá para esse artigo, para a gente entender um pouquinho melhor ele. Quarenta e um, 43. Para efeitos administrativos, a União, ou seja, o Estado Federal nosso, poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico-social, visando seu desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais. Lei complementar irá dispor sobre as condições para a integração de regiões em desenvolvimento, a composição dos organismos regionais que executarão, na forma da lei, os planos regionais, integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento econômico e social, aprovados juntamente com estes. Parágrafo 2º. Os incentivos regionais compreenderão, além de outros na forma da lei, igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros itens de custos e preços de responsabilidade do poder público. Juros favorecidos para financiamento de atividades prioritárias. Tá. O mais importante para a gente é o caput mesmo desse artigo. Para efeitos administrativos, ou seja, de administração da União, ela poderá articular em sua ação em um mesmo complexo geoeconômico social, visando seu desenvolvimento visando seu desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais. O que esse artigo quer dizer? A União numa maneira de tentar diminuir essa redução, essas desigualdades regionais de forma administrativa, ela poderá exercer essa ação no mesmo complexo geoeconômico e social. O que isso quer dizer? Complexo geoeconômico e social. Que ela poderá, ali dentro de um determinado lugar, ela poderá exercer os seus comandos sem a necessidade de ter que pedir, não, mas sem a necessidade de ter que elencar as leis daquele estado. Ou seja, ela pode tomar controle de uma cidade para evitar que aquela cidade seja marginalizada, tenha uma redução nas suas desigualdades, sem a necessidade de ter ali uma intervenção estatal. Ou seja, a União mesmo ela vai diretamente interferir naquele lugar. Aí aqui a gente tem
uma perguntinha que já era do slide do professor Antônio, eu só coloquei ela aqui pra gente, eu achei ela bem legal, eu achei ela bem importante da gente entender. Basta um Estado unitário, por razões de convivência política, descentralizar competências de natureza administrativa para formar uma federação? Não. A descentralização administrativa por si só não transforma um Estado unitário em uma federação. Para que haja uma federação, é necessário que as entidades regionais, como estados ou províncias, possuam autonomia política, legislativa e administrativa garantida por uma Constituição com competências próprias e protegidas. A mera descentralização administrativa é uma delegação de funções, que pode ser revogada pelo governo central, enquanto em uma federação, os entes federados possuem autonomia constitucional e não podem ter suas competências retiradas unilateralmente. Agora, requisitos para uma federação. Uma federação, não. Para uma federação, os requisitos dela, ela tem que outorgar autonomia política nos Estados-membros, ou seja, por mais que todos os estados do nosso país sejam subordinados à nossa federação, ou seja, à União, eles ainda têm uma autonomia política. Ou seja, a gente tem plano eleitoral próprio para o governo do estado de São Paulo, para o governo de Minas, para o governo do Amazonas. Eles têm ali aquela autonomia política, ou seja, tem um governador naquele estado, a gente tem uma Constituição, como a gente já viu uma Constituição paulista, ou seja, tem essa autonomia política e até essa autonomia legislativa. Outorgar autonomias legislativas aos Estados-membros é um segundo requisito. Para ser um Estado, para ser considerado um Estado da Federação, tem que ter todas essas autonomias: uma autonomia política, uma autonomia legislativa entre seus Estados-membros, princípios federativos, que a gente já viu aqui na Constituição. Eles devem estar elencados e devem estar escritos na Constituição. Todos esses princípios são causa pétrea, ou seja, não há nenhuma emenda constitucional, não há nenhum projeto de lei que possa modificar esses princípios. Estado democrático de direito. Aí aqui a gente tem uma outra classificação que a gente fala. A gente tem aqui a República Federativa do Brasil, a gente Estado democrático de direito. Vocês já perceberam que a gente está classificando tudo que a gente vê nessa primeira frase, né? República Federativa, a República, a Federação, e agora a gente passa para o que significa ser um Estado democrático de direito. O Estado brasileiro teve origem e finalidade de acordo com o direito manifestado livre ou originalmente pelo próprio povo. Democracia significa exatamente demos e crático, ou seja, governo do povo. Então, aqui a gente é uma democracia porque a gente tem esse povo indo diretamente, participando diretamente da formação dessa política. Ou seja, a gente tem eleições diretas, a gente tem eleições livres, todos podem votar, o voto é obrigatório para maiores de 18 anos, a partir dos 16 anos, você já pode exercer essa atividade política. Ou seja, o povo pode escolher seu governante. É isso que significa ser democrático. A gente ter essa liberdade política para escolher quem vai nos representar. E a Constituição garante isso, que ela já diz: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados-membros, dos estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se em um Estado democrático de direito. Ou seja, o povo tem o livre exercício para poder executar a sua cidadania e poder eleger os seus representantes políticos. E aqui os fundamentos do Estado Democrático Brasileiro. A Constituição Federal, em seu artigo 1º, vai falando aqui sobre esses fundamentos, ou seja, são bases do nosso Estado que a gente vai cumprir, que a gente sempre vai manter aquilo ali cumprido. Aqui a gente tem uma classificação pelo John Bond, que ele fala: assim como um avião não é mais que
não é mais do que madeira, sem forma de embarcação, quando lhe tirarmos a quilha que sustenta o costato, a proa e o convés. Também a República, sem um poder soberano, que una todos os membros e partes e todos os lares e colégios num só corpo, não é mais República. Ou seja, tudo isso aqui que a gente tem, a soberania do nosso Estado de manter-se ali unido, de manter-se unido toda a nossa federação, é isso que faz a gente ter um Estado federado, é isso que faz a gente ter um Estado soberano. Aqui, quando ele fala, assim como um navio não é mais do que madeira sem forma de embarcação, ou seja, não importa se a gente tem ali todos os princípios elencados na Constituição, a gente tem que manter ele unido. Uma república, ela tem que ser soberana, ela tem que manter a sua soberania. O que adiantaria de um país que tem toda uma lei, tem todo um controle, se ele não mantém essa soberania, se ele não é um fundamento essencial para que o nosso Estado continue sendo o que ele é, que caminhe para o futuro que ele quer caminhar. A República, ela tem que ter esse poder soberano, ela tem que fazer parte desses membros, ela tem que ter esses colegiados, ela tem que ser toda unida, ela tem que manter a sua soberania. E aqui a gente também tem o artigo 84 que fala sobre uma soberania interna e externa. Vamos nós de novo achar esse artigo. Agora achei de primeiro, quase, né? Compete privativamente ao presidente da República nomear e exonerar os ministros do Estado, atribuições do presidente. Aqui, quando a gente fala de uma soberania interna e externa, são as competências que a gente tem. Aqui fala sobre a competência do presidente, mas essa soberania interna é da União poder ser, da União aqui, ó, ela ir podendo exercer essa soberania perante seus estados. Ou seja, o poder central, a soberania central é da União. Nenhum estado, nenhuma lei estadual pode ir contra a Constituição Federal. Isso mantém a soberania do nosso país, mantém essa soberania interna. E essa soberania externa é quando a gente fala em relação ao plano internacional. O Brasil ele é soberano, ou seja, a gente toma as decisões pelo nosso país. A gente, às vezes, entra em tratados internacionais por princípios também da nossa Constituição, que busca promover essa maior interlocução entre os países, para que a gente tenha para que a gente também consiga se desenvolver tanto economicamente quanto internacionalmente. Mas a gente nunca vai perder essa soberania das nossas leis, ou seja, a gente tem essa soberania interna, que a gente fala que os estados são, os estados, eles seriam, eles são os estados eles têm que obedecer à União Federal e a União Federal tem essa soberania externa perante aos outros países, ou seja, o Brasil ele só corresponde àquilo que as leis brasileiras permitem. Fundamentos do Estado brasileiro, a gente continua a cidadania, a dignidade, a gente tem tudo isso elencado no nosso parágrafo primeiro, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, ou seja, um plano muito importante para a nossa economia e também para o nosso desenvolvimento socioeconômico, nosso desenvolvimento social, é manter isso. Então, valores do direito do trabalho e a livre iniciativa, essa livre iniciativa vocês vão ver, ou provavelmente já viram no direito empresarial, é a livre iniciativa de começar um negócio, de começar alguma coisa que seja de atividade econômica, e o pluralismo político. Esse pluralismo político, eu coloquei aqui que não se confunde com o pluripartidarismo. Ou seja, não é só a gente poder ter bastantes partidos, a gente ter esse pluralismo de partidos, ou seja, ter vários partidos. Não, pluralismo político é diferenciado. Pluralismo político é a gente poder ali pensar, falar sobre várias ideias e ideologias desse mundo político, não só ter vários partidos, mas a gente poder exercer essa livre cidadania, essa livre direito de ser político nosso. A gente é uma democracia, a gente é
um governo do povo, ou seja, a gente pode falar sobre política, a gente pode desenvolver ideologias políticas, desde, claro, todas elas respeitem princípios da nossa sociedade, que são princípios da dignidade humana, da cidadania e outros valores também que estão elencados na nossa Constituição Federal. Por último, a gente fala do artigo 3º, que estão os objetivos da nossa República. A gente já leu ele, mas vale a pena sempre dar uma conferida, porque aqui é algo que não é uma ideia sedimentada, como já foi classificado, mas são ideias que o nosso país vai, em toda a sua formação e qualquer composição que ele fazer, até mesmo em planos internacionais, no direito ambiental a gente fala muito sobre as ODSs. A gente entrou nesse plano internacional, a gente falou sobre essas ODSs também, porque é uma coisa que a nossa Constituição fala pra gente, é uma busca que a gente tem que ter. Então, se tem um plano internacional que busca esses desenvolvimentos que estão de acordo com a nossa Constituição, não faria sentido a gente não aderir a isso. Então, a gente adere a isso também, porque a nossa Constituição, ela sempre vai buscar isso. Ela vai buscar construir uma sociedade livre, justa e solidária e garantir o desenvolvimento nacional. Então, todos os projetos de plano internacional, todos os projetos de plano interno, de governo, sempre vocês podem perceber que buscam isso, mas não buscam à toa. Nossa Constituição, em 1988, quando ela foi promulgada, a gente veio, como já foi falado aqui também, a gente veio de um cenário muito desumanizado. Então, aqui a gente coloca garantias para a gente buscar também essa humanização. Erradicar a pobreza e a marginalização. É também buscar uma redução dessas desigualdades sociais, é buscar essa humanização, é buscar proteger coisas que a gente já colocava aqui, que a República vai se dirigir, ela vai se constituir por esses princípios. E o princípio da dignidade humana é com certeza não ter, uma pessoa, ela não ter nenhuma, ela ter uma segurança alimentar, é ela sair dessa pobreza, dessa marginalização. Então, não faria sentido a gente colocar aqui respeitar a dignidade humana, que o nosso país se constitui pela dignidade humana, se a gente também não buscasse maneiras de fazer isso. E aqui o artigo 5º ele elenca. Não é só isso que o nosso país busca, é importante salientar, é importante falar que não é só isso que o nosso país busca, mas aqui são objetivos para a gente entender também o que a gente está buscando. São coisas que demoram, são coisas que demandam tempo, demandam projetos, mas a gente consegue, através disso aqui, construir muito mais, buscar muito mais. E agora a gente vai para a organização dos poderes do judiciário. Conceito. A gente primeiro tem que saber que os poderes que aqui regem o nosso país são separados dentro da teoria de Montesquieu, que é o poder judiciário, legislativo e executivo. A Constituição Federal, no seu artigo 2º, ela fala que são poderes da União independentes e harmônicos entre si. Independentes. Cada um deles se rege da maneira que as suas normas internas falam. Ou seja, o legislativo ele não pode criar leis para a execução do judiciário. Nem o judiciário pode criar leis para a execução do executivo. Cada um deles tem uma autonomia sobre si. Harmônicos porque eles trabalham juntos. Três devem se cooperar juntos para o melhor desenvolvimento social e o melhor desenvolvimento desses poderes da União. Eles estão previstos em alguns outros títulos do Constituição Federal também. Aqui são diversos capítulos, então não dá tempo da gente ler todos, explicar todos, mas tem aqui o título e o capítulo que a gente vai encontrar isso. Aqui a gente fala do poder judiciário, porque dentre todos os três poderes, o judiciário é o que mais a Constituição Federal ela começa a elencar. Tanto porque é um poder importante, né? Um poder do Estado julgar julgar o seu povo, ou seja,
A gente entra no judiciário esperando uma solução do nosso problema. Então, é o Estado exercendo o seu poder de poder adentrar dentro dessa nossa vida particular. Quando vocês começarem a teoria geral do processo, o processo civil, ali vocês vão entender que o judiciário é esse poder mesmo, esse poder do Estado de a gente meio que quando a gente entra no judiciário é por livre e espontânea vontade, então a gente pede para o Estado, então o poder desse Estado de olhar para o nosso problema e resolver ele. Por isso é tão importante, por isso que a gente fala também da função desses poderes. A função típica do judiciário, ou seja, em regra, o judiciário ele vai só julgar. Ele é o julgador. Você leva um problema para ele, ele vai analisar todas as provas, vai analisar os dois lados e dali ele vai te dar uma resposta. Ou seja, ele vai julgar aquele problema. Mas ele também compete outras funções, que são funções excepcionais e só acontecem em casos muito específicos, que é de legislar e também de administrador. Ele é um órgão da Constituição, ele é um órgão da República Federativa Brasileira e ele é elencado no artigo 92. Vamos achar esse artigo agora. São os órgãos do Poder Judiciário. Aqui ele vai elencando tudo o que compete ao Poder Judiciário, ou seja, todos os tribunais que fazem parte do Judiciário. Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, os tribunais regionais federais e juízes federais, os tribunais e juízes do trabalho, os tribunais e juízes eleitorais, os tribunais e juízes militares, os tribunais e os juízes do Estado e do Distrito Federal e territórios. Ou seja, aqui está elencado em todos esses incisos todos os tribunais e todos as cortes que fazem parte desse poder judiciário. Aí aqui dá mais uma explicaçãozinha sobre eles. O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os tribunais superiores têm sede na capital federal. Capital Federal, Brasília, elencado pela própria Constituição. Por que isso? Porque eles são tribunais de força maior. Ou seja, o último recurso que você pode passar é no Supremo Tribunal Federal. Então, é o Supremo Tribunal Federal também que julga matéria de constitucional, matéria de Constituição, que são leis muito importantes. Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores têm jurisdição em todo o território nacional. Ou seja, basicamente, vocês vão também entender isso mais para frente, quando esses tribunais julgam uma matéria, a decisão daquele tribunal vai servir para qualquer outro tribunal. Vou dar um exemplo bem fácil aqui para vocês. Imagina que a gente está julgando uma matéria de direito penal. Acho que a maioria gosta de penal, fica até mais fácil de lembrar. A gente está julgando uma matéria de direito de penal. Só que a norma ali, a gente sabe que nem todas as normas conseguem completar todos os casos. A norma ali, ela fica muito rasa, muito escassa para certo caso. Então, dá ali para a gente entender várias interpretações daquela norma, várias interpretações naquele caso. Isso vai chegar ao Supremo Tribunal Federal em algum momento, e a decisão que ele tomar ali, ou seja, o caminho pelo qual ele interpretar aquela norma, vai servir para qualquer outro caso idêntico no território nacional brasileiro. Por isso que ele fala, tem jurisdição, ou seja, ele tem esse poder de julgar por todos os casos iguais do nosso território brasileiro. A gente continua. Autogoverno da magistratura. Atividades normativas e administrativas de auto-organização e autorregulação. O governo, a magistratura, ela tem normas internas próprias e ela pode se auto-administrar e se autorregular. É exatamente isso que esse artigo fala e é exatamente isso que quer dizer, que ela vai se auto-administrar e se autogovernar. Compete privativamente aos tribunais eleger seus órgãos diretos e elaborar seus regimes internos. Ou seja,
Quando a gente falou lá que há algum. Quando a gente falou ali que, como excepcional, como algo excepcional do judiciário, é ele fazer leis. Ele pode elaborar regimentos internos, ou seja, ele está fazendo um poder de legislação. Ele está criando uma norma interna para si, uma lei ali para si, com observâncias nas normas de processo e das garantias processuais das partes. Aqui a gente vai ter diversas normas, tanto na Constituição Federal, tanto em algumas outras normas, que é processo penal, processo civil, e ela tem que respeitar todos esses. Disposto sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. Ou seja, se dentro do Poder Judiciário ele sentir aquela necessidade de precisar criar ou elaborar outros órgãos, elaborar regimento interno, ele pode, ele tem essa autoridade, essa competência para fazer isso. Organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízes que lhe forem vinculados. Ou seja, tudo e qualquer coisa que for referente a auxiliar, a secretaria, aos juízes do judiciário, é ele mesmo que vai tomar conta, ou seja, é ele mesmo que dita as normas, que dita as regras para esses servidores públicos, velando pelo exercício da atividade correcional respectiva. Prover, na forma prevista nessa Constituição, os cargos de juízes de carreira da respectiva, ou seja, as provas, os concursos da magistratura para ser juiz, para entrar dentro do judiciário, é tudo do judiciário, é ele que elabora, é ele que faz, então é ele que tem essa competência para, se a gente fosse imaginar, uma entrevista, ele que faz essa entrevista, não é nenhum outro órgão que pega e elege isso para ele. Propor a criação de novas varas judiciais, ou seja, ele tem competência. Imagina uma cidade pequena. A maioria das cidades de Minas, para quem é de Minas, sabe que não tem tribunais. Mas se ali começar a ter muito caso, começar a ter muito julgamento e perceber-se a necessidade de um tribunal, pode o judiciário, ele mesmo, criar esse judicial, criar essas varas judiciais. Prover por concurso público de provas ou de provas de títulos, obedecido o disposto no artigo, parágrafo único, os cargos necessários à administração da justiça, exceto os de confiança assim definidos em lei. Conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos juízes e servidores que lhe forem imediatamente vinculados. Ou seja, as regras ali, como juízes são servidores públicos, acho que é mais fácil entender ali, é o judiciário que cria. É ele que dita essas leis trabalhistas dos juízes. Aqui, prover concursos públicos e provas, como eu já disse, é ele que faz a entrevista para empregar alguém dentro dele. E por aí vai. Tudo isso demonstra a autonomia desse poder, a autonomia desse governo. Artigo 99, vamos dar uma passadinha nele. Também é assegurada essa autonomia administrativa e financeira. Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais poderes na lei de diretrizes e orçamentos. Ou seja, é ele que faz ali, é ele que administra o seu financeiro, é ele que administra aquela parte financeira dele. Não é nenhum outro órgão, não é nenhum outro poder que invade, entre aspas, ele para poder fazer isso. Não. O judiciário, ele tem mesmo essa autonomia. Por que isso também? Porque o judiciário é esse poder do Estado, o poder do Estado de agir, o poder do Estado de julgar certo caso, o poder do Estado de interferir em casos particulares de terceiros. Então, nada mais comum, nada mais certo de pensar do que ele ser autônomo. Ele é um poder do Estado, ele é autônomo, ele mesmo se rege, ele mesmo se cria, ele mesmo se faz ali. Garantias dos magistrados. Agora vamos para 95. Os juízes gozam das seguintes garantias: vi- vitalicidade, que no primeiro grau só será adquirida após 2 anos de exercício, dependendo da perda do cargo nesse período de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado e nos demais casos de sentença judicial transitada em julgado. O que é isso? Os juízes, como eles. Como que eu posso explicar isso?
Mais para frente, vocês vão entender, principalmente em teoria geral do Estado, que os juízes, para manter essa imparcialidade do juiz, para o juiz ser imparcial, ou seja, para o juiz não aceitar suborno de nada, para o juiz não ter medo de tomar a decisão correta, existem muitas garantias para eles. Por isso tem aqui, ó, eles gozam dessas garantias. É para manter o juiz seguro. Ou seja, não há ninguém acima do juiz. Não há ninguém que possa falar para o juiz, tipo assim, ah, você vai decidir assim, porque senão você vai ser demitido. Não, não tem essa. Não tem isso. Para manter essa parcialidade, para manter esse julgamento justo, a gente tem todas essas garantias para os juízes. Vitalicidade, ou seja, ninguém pode demitir o juiz, a não ser que ele mesmo se exonere, ou seja, ele não queira mais fazer o próprio cargo, que ele não queira mais o cargo dele, ou a não ser que ele tenha ali algo que, ou seja, ou ele não está cumprindo a função dele, ou por alguma sentença de crime. Também pode ser, mas principalmente quando ele não está cumprindo a função dele. Se o juiz não está fazendo a função dele, cabe ao judiciário, próprio órgão judiciário, não é nenhuma pessoa acima do juiz, não é um patrão para o juiz, que pode exonerar ele desse cargo. Então, essa vitalicidade, ou seja, essa garantia de que o juiz vai continuar sendo juiz, não há nada que vá tirar ele daquele cargo, daquele poder. Então, ele não precisa ter medo de tomar certa decisão, porque vai perder o emprego, vai perder esse cargo, não tem isso. Aqui é mais uma explicação para o próprio concurso da magistratura. Quando você passa nesse concurso, você tem um período de, a gente pode colocar entre aspas aqui, um período de teste, um período de aprendizado. Então, quando você tá lá, você tem que estar 2 anos nesse exercício, ou seja, dentro desses 2 anos, você meio que está sendo testado para ver se você é capacitado para fazer isso. Então, qualquer coisa que possa acontecer dentro desses 2 anos pode vir a tirar você desse cargo. Mas isso, claro, só por sentença judicial transitada e julgada, ou seja, órgãos máximos do judiciário apenas que vão julgar essa pessoa. Não é não outra pessoa, ninguém pode chegar lá e fazer qualquer coisa, mesmo que seja um juiz que ainda esteja nesse período de aprendizado. Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público. Ou seja, se há um juiz da comarca de Lorena, ele sempre vai ser da comarca de Lorena, não há nada que possa mover ele. Então, novamente, é para garantir que a decisão do juiz seja imparcial, que o juiz não tenha nenhum outro pensamento, não tenha nada com medo de julgar ou de tomar a decisão correta. Ele não vai ser movido daquela comarca que ele está, ou daquele cargo que ele está, se for um juiz de segundo grau, se for um desembargador, serve também essas mesmas leis. O cargo dele não será rebaixado, ele não será movido. Irredutibilidade de subsídios ressalvados dos artigos. Salário ou qualquer outras garantias financeiras, qualquer outras garantias que o juiz possa ter dentro do cargo não será reduzido, ou seja, em hipótese alguma. Parágrafos únicos. Aos juízes é vedado exercer, ainda que disponibilidade, outro cargo ou função. Uma vez que você entra para o concurso de magistratura, você não pode desenvolver nenhum outro cargo. Vocês também já devem ter até visto, né, em direito empresarial, que o juiz ele não pode ser o administrador efetivo de uma sociedade ou de uma empresa. Tanto por isso, porque ele também é vedado pela própria Constituição. Ele não pode exercer outro cargo ou função, salvo de magistério, ou seja, salvo de professor. Receberá qualquer título ou pretextos, custas ou participações em processos. Isso aqui seria uma falta gravíssima que provavelmente levaria um juiz a ser exonerado, receber qualquer suborno para decidir sobre qualquer coisa. É impensável, a própria Constituição fala que ele não deve, ele não pode, e é vedado, ou seja, é proibido. Se ele fizer isso, terá consequências. Dedicar-se à atividade política, ou seja, o juiz ele não pode exercer essa atividade política. Quando a gente vê eleições, por exemplo, a gente olha ali, por exemplo, um juiz, ele não vai tirar foto com o prefeito, com alguém de outro partido, ele não vai participar efetivamente de campanhas eleitorais. É vedado pela própria Constituição. Por quê? Para manter essa parcialidade, essa imparcialidade do juiz.
Se o juiz ele demonstra que ele é favorável a algum partido, a alguma coisa, alguma ideologia política, é óbvio que sempre vai ter pensamento de que talvez, em certo processo, o juiz esteja ajudando alguém por ser de determinado partido, determinada política. Então, não, o juiz ele não pode receber, a qualquer título ou pretextos, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Entidades públicas ou privadas, ou seja, dentro de um julgamento, a gente tem sempre contato bastante, Poder Judiciário, com o Ministério Público, então, uma entidade pública, ele não poderia receber nenhum auxílio ou contribuição. E aqui, ressalvados formas em leis, porque existem leis que permitem juízes e os tribunais receberem alguns títulos e alguns auxílios, dependendo. Exercer a advocacia no juiz ou tribunal no qual se afastou, antes de decorrido 3 anos do afastamento do cargo, por aposentadoria ou exoneração. Eu, vamos imaginar aqui. Gente, tem um juiz, ele aposenta do cargo de juiz e quer voltar a advogar. Ah, tô aposentado sem fazer nada, vou voltar a advogar. Dentro daquela comarca, vamos imaginar um juiz de Lorena. Ele não pode voltar a advogar em Lorena. Ele tem que esperar passar 3 anos para poder advogar naquela cidade. Porque imagina, gente, um juiz. Foi juiz em Lorena, vai começar a advogar em Lorena. É claro que sempre vai se pensar que dentro daquele órgão, daquele fórum, dentro daquele tribunal, ele vai ter uma. Eles vão dar a essa pessoa uma. Me sumiu a palavra. Mas eles vão dar a essa pessoa mais auxílio, vão dar a essa pessoa mais direitos, digamos assim. Então, o juiz ele não pode fazer isso também. Tudo isso é uma garantia da nossa Constituição, que também vai garantindo para o magistrado um poder tão importante, algo tão importante que é efetivamente o Estado demonstrando o seu poder de julgar. Então, é importante que a gente tenha elencações, a gente fale quais são os tribunais, fale qual é a competência do juiz, porque é esse o poder do Estado. E a gente finaliza por aqui. Eu acabei essa primeira parte de constitucional. Semana que vem a gente continua e vai falando sobre a outra parte. Esse slide aqui eu vou mandar para vocês. Ficou um slide até aqui curto, né? 53 slides não é muito curto, mas eu tentei reduzir o máximo possível para vocês só terem mesmo essas palavras-chave nos slides, não ter muito texto. Obrigada a quem assistiu. Tenha uma ótima semana para vocês e um ótimo final de semana. Muito obrigada pela atenção.